Bom dia, seja bem-vindo ao Clube do Livro. Então, mais um dia, nós estamos já na metade do livro para o final. E se você não acompanhou aí, você pode acompanhar a leitura através dos links que nós temos aí no YouTube. E para que você possa receber das consciências desse livro, onde nós paramos, nós mandamos o link lá no grupo. Se você quiser saber sobre como acessar o PDF, é só acessar no grupo, tá? O que que nós vamos trazer aqui hoje? Qual é a página que eu parei? Eu parei no não busque o seu eu interior dentro da mente. Foi aí que eu parei. Já- Eu vou acelerar um pouquinho e quando der as pausas da leitura, eu talvez eu vou trazer a técnica para a gente fazer uma liberação, tá? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e bora pro Clube do Livro. Ainda está pegando uma luz aqui que eu não sei da onde. Como pode melhorar? Hoje eu estou iluminada? Normalmente não fica assim. O que mais é possível? Eu estou muito iluminada, bem exatamente onde eu estou. Então, vamos lá. Vamos começar. Gente, tem uma luz. Ah, eu sei o que que é. Peraí. Não, não, não adiantou. Mas bora lá, vamos começar. A página que fala o seguinte, onde eu parei no Clube do Livro foi entrando profundamente no agora. Nossa, desculpe. Não busque o seu interior dentro da mente. Sinto que ainda tenho muito a aprender sobre as atividades da minha mente, antes de poder chegar a algum lugar próximo da consciência ou iluminação espiritual. Não, não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. No momento em que compreendemos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender ou compreender. O máximo que podemos conseguir ao estudar a mente é nos tornarmos bons psicólogos, mas isso não nos levará para além da mente, do mesmo modo que estudar a loucura não basta para criar a sanidade. Entendemos a mecânica básica do estado da inconsciência, ou seja, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, o ego, que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior, enraizado no ser. Passamos a ser um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. A necessidade do ego são intermináveis. Ele se sente vulnerável e ameaçado, e, com consequência, vive em estado de medo e carência. Quando entendemos esse funcionamento anormal da mente, não precisamos examinar todas as suas numerosas manifestações nem transformá-las em um problema pessoal complexo. O ego, é claro, adora fazer isso. Está sempre buscando algo em que se apegar para sustentar e fortalecer a ilusão que tem de si mesmo. E para juntar aos seus problemas, e para se juntar aos seus problemas. Essa é a razão pela qual, para muitos de nós, o sentido do eu interior está intimamente ligado aos nossos problemas. Quando isso acontece, a última coisa que desejamos é nos livrar deles, porque isso significaria a perda do eu interior. Por isso, pode existir uma grande parte de investimento inconsciente do ego em mágoa e sofrimento. Portanto, se reconhecermos que a raiz da inconsciência vem de uma identificação com a mente, o que naturalmente inclui as emoções, estaremos dando um passo para nos livrar da mente. Ficamos presentes. Quando estamos presentes, podemos permitir que a mente seja como é, e sem nos deixar enredar por ela. A mente em si é uma ferramenta maravilhosa.
O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior dentro dela e a confundimos com o que somos. E é nesse momento que a mente torna-se egóica e domina toda a nossa vida. Seja bem-vinda, Adriana. O fim da ilusão do tempo. Olha que importante esse trecho aqui. O fim da ilusão do tempo. É praticamente impossível deixarmos de nos identificarmos com a mente. Estamos mergulhados nela como se ensina um peixe a voar. Como que se ensina um peixe a voar? Ele pergunta. O segredo está em acabar com a ilusão do tempo. O tempo e a mente são inseparáveis. Tire o tempo da mente e ela para, a menos que você escolha utilizá-la. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo. É a compulsão para vivermos quase que exclusivamente através das memórias ou da antecipação. Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro. É uma relutância em respeitar o momento presente e permitir que ele aconteça. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade e o futuro contém uma promessa de salvação e de realização. Ambos são ilusões. Como é importante a gente trazer consciência sobre isso, tá? E isso, por que que a gente busca o autoconhecimento? E por que que a gente, quanto mais a gente trabalha isso, mais a gente se desprende disso? Não é fácil? Não. Mas boa parte das pessoas estão presas ou no passado ou no futuro. E é uma ilusão criada pela mente para você continuar aí. Então, você não consegue evoluir, né? Bom dia, Adriana, querida. Você não consegue dar um passo à frente. Você está preso lá na mente, no passado ou no futuro. E, normalmente, ela vai te puxar para esse espaço. Então, você tem que estar você tem que trabalhar através das técnicas integrativas, através de meditação, para você não ir para esse espaço. A meditação é muito isso. A meditação traz a gente para o momento presente. É onde você desliga a mente. Só que isso é um treino e contínuo. Você não pode parar. Você tem que fazer isso continuamente, até literalmente a sua mente ser domada, né? Literalmente é isso. Você vai ter esse controle dela. Então, quando ele fala aqui que ambas são ilusões, tanto o passado quanto o futuro, são ilusões. E a gente está sempre indo para esse lugar para tentar encontrar soluções. Só que não. Não é nesse lugar que você vai acessar as informações para você mudar a sua realidade. Mas, sem tempo, qual seria a razão da nossa existência? Não teríamos objetivos a alcançar, nem mesmo saberíamos quem somos. O tempo é algo precioso e acho que precisamos aprender a utilizá-lo com sabedoria, em vez de desperdiçá-lo. O tempo não tem nada de precioso, porque é uma ilusão. Aquilo que achamos ser precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, o agora. O agora, sim, nesse momento, aqui, é o período mais valioso da sua vida. Isso é realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora. A coisa mais importante que existe. Porque o agora é a coisa mais importante que existe. Por quê? Por que que é mais importante? Primeiramente, porque é a única coisa. E tudo que existe é o agora. O eterno presente é o espaço dentro da qual se desenvolve toda a nossa vida. O único fator que permanece constante. A vida é o agora. E a gente já pode colocar essa frase em tudo. Colocar a hashtag a vida é agora. Vou até colocar isso como meu hashtag. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que começar a trazer isso para a presença. A vida é agora. Alguém pode colocar lá no chat para mim essa frase? Para a gente começar a registrar isso, deixar registrado? Nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora, nem haverá.
Em segundo lugar, o agora é o único ponto que pode nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o nosso único ponto de acesso para a área temporal amorfa do ser. Nada existe fora do agora. O passado e o futuro não são tão reais quanto o presente? Afinal, o passado determina quem somos e de que forma agimos no presente, e os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente. Você ainda não captou a essência do que estou dizendo, porque está tentando entender mentalmente. Então, uma das coisas que a gente já pode começar a falar nesse momento é baixando as barreiras e as paredes. Baixando as barreiras e as paredes. Vai dando esse comando para sua mente. Baixando as barreiras e as paredes. Baixando as barreiras e as paredes. Baixando as barreiras e as paredes, para literalmente você sair da mente. A mente, ela nos leva para tudo que a gente for aprender, sempre tentar entender. Só que quando a gente fala desse livro, o grau de compreensão que ele traz vai muito além da mente. Então, se a gente tentar entender, nós não vamos conseguir. É como se ela não alcançasse o nível de compreensão dele, né? Então, nós temos que literalmente baixar as barreiras e as paredes para a gente receber desse livro. E se conectar com o nosso corpo, trazer o nosso corpo para a presença. Corpo, como nós podemos estar mais presentes aqui agora? Corpo, como nós podemos estar mais presentes aqui agora? Corpo, relaxa. Corpo, relaxa. Você dá o comando para o seu corpo, tá? Aí ele traz o seguinte: nada existe fora do agora. O passado e o futuro não são tão reais quanto o presente, afinal, o passado determina quem somos e de que forma agimos no presente. Esses são os nossos objetivos, então, né? Que determinam as atitudes que tomamos no presente. Você ainda não captou a essência do que eu estou dizendo porque está tentando compreender, entender mentalmente. A mente não pode entender esse assunto, só você pode. Por favor, preste atenção ao seguinte. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Acha que conseguiria algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? Nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. O que consideramos como passado é um traço da memória armazenada na mente, de um agora anterior. Quando lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol, o passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento em que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência, que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo aparece vivo, irradia energia emanada pelo ser. A chave para a dimensão espiritual. Em situações em que a nossa vida está ameaçada, pode ocorrer naturalmente essa mudança na consciência do tempo para o momento presente. A personalidade que tem um passado e um futuro retrocede e é substituída por uma presença consciente, intensa, serena, mas ao mesmo tempo alerta. Sempre que uma reação se faz necessário, ela surge desse estado de consciência. Muitas pessoas, embora não percebam, gostam de se envolver em atividades perigosas, como escaladas de montanhas, corridas de automóveis, voos de asa delta, pela simples razão de que essas atividades o trazem para o agora.
livre do tempo, dos problemas, dos pensamentos, das obrigações pessoais. Nesses casos, desvia sua atenção do momento presente, desviar sua atenção do momento presente, nem que seja por um segundo, pode significar a morte. Infelizmente, essas pessoas passam a depender de uma atividade particular para ficarem nesse estado. Mas você não precisa escalar na face da morte. Você pode entrar nesse estado agora. Interessante isso que ele traz aqui, né? Que às vezes as pessoas requerem desse tipo de situação para sentir que estão vivas e se desconectar das preocupações, né, que normalmente nós temos. Então, é muito importante a gente estar consciente do que a gente está criando na nossa vida, né? Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam o agora como a chave para a dimensão espiritual. Mas parece que isso permaneceu como um segredo. Com certeza, não é ensinado nas igrejas ou em templos. Se você vai a uma igreja, pode ouvir as passagens do Evangelho como: não vos inquietareis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e, dessa forma, provocarem uma profunda transformação interior. Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre o fio da navalha do agora, estar tão absolutamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem somos, em essência, possa permanecer em nós. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. O grande mestre Zen, Rinzai, visando desviar a atenção de seus alunos do tempo, levantava o dedo com frequência e perguntava calmamente: o que está faltando neste exato momento? Uma pergunta poderosa que não requer resposta no plano da mente. É formulada para conduzir uma atenção profunda para o agora. Outra questão muito usada na tradição Zen é: se não é agora, então quando? Então a gente pode colocar aí no chat: o que está faltando neste exato momento? São perguntas para nos trazer para o agora. E se não é agora, então quando? Para a gente começar a trazer essa presença, tá? São duas perguntas-chave que a gente pode colocar, que vai nos trazer essa consciência. O que está faltando neste exato momento? Uma pergunta. E se eu não estou agora, no agora? Então, quando? Se não é agora, quando? O agora é também um ponto central de ensinamento do sufismo, o braço místico do islamismo. Os sufistas têm um ditado que diz: o sufista é filho do momento presente. E o Rumi, o grande poeta e mestre do sufismo, ensina: passado e futuro ocultam Deus de nossas vidas, de nossa vista. Ponha fogo em ambos. Olha que interessante. Passado e futuro ocultam Deus de nossa vista. Ponha fogo em ambos. Mestre Eckhart, acho que é assim que se pronuncia, mestre espiritual do século XIII, resumiu tudo isso em poucas palavras, poucas e belas palavras ao afirmar: o que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. Momentos atrás, quando você falou sobre o eterno presente e a irrealidade do passado, do futuro, peguei-me olhando através da janela para uma determinada árvore. Já tinha olhado muitas vezes antes, mas agora foi diferente.
Não percebi muita diferença na forma externa, exceto que as cores pareciam mais vivas. Mas havia uma dimensão adicional que antes eu não tinha notado. É difícil de explicar. Não sei bem, mas acabei de ter percebido alguma coisa invisível, como se fosse a essência daquela árvore, ou melhor, o espírito interior. E de alguma forma, era como se eu fosse parte dela. Percebo agora que nunca tinha visto de fato a árvore, apenas uma imagem plana e morta. Quando olho para a árvore agora, parte daquela impressão ainda permanece, mas posso sentir que ela está desaparecendo. A experiência já está parecendo algo do passado. Será que alguma coisa como essa pode ser considerada mais do que um vislumbre passageiro? Por um instante, você se libertou do tempo. Ao se concentrar no presente, pode perceber a árvore sem o enquadramento da mente? A consciência do ser torna-se parte da sua percepção. Suprimir a dimensão do tempo faz surgir um tipo diferente de conhecimento, que não mata, o espírito que mora dentro de cada criatura e de cada coisa. Um conhecimento que não destrói o aspecto sagrado, nem o mistério da vida. É que contém um amor e uma reverência profundas por tudo que é. Um conhecimento sobre o qual a mente nada sabe. A mente não pode conhecer a árvore. O que ela conhece são apenas fatos ou informações sobre a árvore. A minha mente não pode conhecer você, só rótulos, julgamentos, fatos e opiniões sobre você. Só um ser conhece diretamente. Há um lugar para a mente e para o conhecimento da mente. Situa-se na prática do dia a dia. Entretanto, quando a mente domina todos os aspectos da nossa vida, incluindo as relações com as outras pessoas e com a natureza, transforma-se em um parasita monstruoso, que, se não for reprimido, pode acabar matando todo tipo de vida do planeta, e finalmente a si mesmo, ao matar quem o hospeda. Você teve uma breve visão de como a ausência do tempo pode transformar nossa percepção. Mas não basta uma experiência. Não importa quão linda ou profunda ela seja. O que é necessário é o que nos interessa. É a mudança definitiva na consciência. Portanto, rompa com o velho padrão de negação e resistência ao momento presente. Tome uma prática, torne uma prática desviar a atenção do passado e do futuro. Afaste-se da dimensão do tempo na vida diária, tanto quanto possível. Se você achar difícil entrar na direção do agora, comece observando como a sua mente tende a fugir do agora. Vai notar que costumamos imaginar o futuro como algo melhor ou pior do que o presente. Imaginar um futuro melhor nos traz a esperança e uma antecipação do prazer. Imaginá-lo pior nos traz ansiedade. Ambos os casos são ilusões. Ao observarmos a nós mesmos, um maior grau de presença surge automaticamente em nossas vidas. No momento em que percebemos que não estamos presentes, estamos presentes. Sempre que formos capazes de observar nossas mentes, deixamos de estar aprisionados. Um outro fator surgiu, algo que não pertence à mente, a presença observadora. Esteja presente como alguém que observa a mente e examine os seus pensamentos, suas emoções, assim como as suas reações em diferentes circunstâncias. Concentre seu interesse não só nas reações, mas também na situação ou na pessoa que leva você a reagir. Perceba também com que frequência a sua atenção está no passado ou no futuro. Não julgue nem analise o que você observa.
Preste atenção ao pensamento, sinta a emoção, observe a reação. Não veja nada como um problema pessoal. Sentirá, então, algo muito mais poderoso do que todas aquelas outras coisas que você observa. Uma presença serena e observadora por trás do conteúdo da sua mente. O observador silencioso. Uma presença intensa se faz necessário quando certas situações provocam uma reação de grande carga emocional, como, por exemplo, no momento em que acontece uma ameaça à nossa autoimagem, um desafio na vida que nos causa medo, quando as coisas vão mal, ou quando um complexo emocional do passado vem à tona, nessas situações, tendemos a nos tornar inconscientes. Olha como é importante isso que ele disse. Então, a gente, na verdade, é movido por tudo isso, né? E por isso a nossa dificuldade de se manter presente. Então, a gente, quando acessa o autoconhecimento, a gente percebe que a anticonsciência, ela faz parte, boa parte das nossas vidas. É onde você literalmente não estava presente em você. Você não estava vivendo a sua essência. Então, isso causa muitos problemas, muitos desequilíbrios. Então, cada vez que você faz um movimento, para sair desse movimento, a mente também resiste. Então, você tem várias forças invisíveis segurando você para você não vá avançar. Então, exige aí coragem para você continuar. O caminho do autoconhecimento é sempre um ato de coragem, porque você foi treinado para não viver no agora. Você foi treinado literalmente para estar nesse espaço, né? Porque essa realidade se faz disso, se alimenta disso. Então, boa parte da nossa realidade hoje é onde as pessoas estão vivendo na anticonsciência, na inconsciência. Elas não estão presentes. Ou elas estão no passado, ou elas estão no futuro. E como que a gente vai criar uma vida diferente? Praticamente possível. Se a gente não acordar, se a gente não despertar, a gente cria uma grande limitação, problemas, e a gente vive mergulhado nisso. Então, a reação ou a emoção nos domina. Passamos a ser ela, passamos a agir como ela. Arranjamos uma justificativa, erramos, agredimos e defendemos. Só que não somos nós, e sim uma reação padronizada da mente, em seu modo habitual de sobrevivência. Olha que interessante. Então, nós estamos vivendo, até a gente despertar, através de um hábito de sobrevivência. Identificar-se com a mente dá a ela mais energia, enquanto observar a mente retira a sua energia. Olha que interessante. Outra frase interessante aqui, ó. Identificar-se com a mente dá a ela mais energia, enquanto observar a mente retira a sua energia. Identificar-se com a mente gera mais tempo, enquanto observar a mente revela a dimensão do infinito. A energia retirada da mente se transforma em presença. Olha que interessante. As barras de Axis, elas fazem isso. Elas levam a gente para esse estado de presença. É por isso que a gente, literalmente, começa a co-criar uma realidade diferente. No momento em que conseguimos sentir o que significa estar presente, fica mais fácil escolher simplesmente escapar da dimensão do tempo e entrar mais profundamente no agora.
Isso não prejudica a nossa capacidade de usar o tempo, passado ou futuro, quando precisamos nos referir a ele em termos práticos. Nem prejudica a nossa capacidade de usar a mente. Na verdade, estar presente aumenta a nossa capacidade. Olha que interessante, hein? Na verdade, estar presente aumenta a nossa capacidade. Quando você usar a mente de verdade, ela estará mais alerta e mais focalizada. Então, nós vamos fazer agora uma liberação emocional. Coloca aqui para mim no chat o que que você gostaria de liberar em você hoje. Qual a emoção? Porque ele fala aqui que as emoções nos paralisam, né? Qual a emoção que você gostaria de liberar? Escreve no chat para mim. Ansiedade, medo, o que que é? Dependência emocional. Ah, nós vamos fazer um movimento sobre isso, viu, Simone? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Vou fazer 21 dias disso. Já vou até anotar aqui. Dependência emocional. Na verdade, dependência, medo, a independência emocional, na verdade, está por trás aí a gente esse medo, essa insegurança, tá? Isso gera a dependência emocional. A dependência emocional é uma consequência. Mas aí a gente vai ter que, então, trabalhar o medo, a insegurança, a ansiedade. Então, nós vamos fazer isso agora. Eu vou convidar vocês a vir junto comigo. Enquanto eu faço aqui, eu tenho uma mesa magnética, então a gente vai fazer a liberação. O que que vocês vão fazer? Respirar fundo e soltar o ar. Quando eu falar desativando e liberando, vocês vão respirar fundo, vão puxar o ar e vão soltar. Só que quando soltar, tem que ser como se estivesse enchendo o balão, tá? Bem forte. Bem forte para a gente retirar essa emoção do nosso corpo. Com a mesa magnética aqui, eu já estou posicionada com a mesa. Eu tenho um ímã, com uma quantidade de Gauss maior. Eu vou fazer a liberação nos meridianos. E vocês vão receber, porque eu também sou um reflexo do corpo de vocês, tá? Então, vamos juntos. Liberando e desativando a emoção de medo, presente nos nossos corpos e registros. Liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Agora, respira fundo e solta esse medo. Liberando e desativando o medo, escondido atrás do muro, presente nos nossos corpos e registros. Liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Liberando e desativando o medo presente nos nossos corpos e registros. Liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Liberando e desativando a emoção do medo presente nos nossos corpos e registros. Liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Liberando e desativando o medo, presente nos nossos corpos e registros. Liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Liberando e desativando o medo, presente nos nossos corpos e registros. Liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo
e solta. Liberando e desativando o medo, presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Lembrando que o medo é uma mentira. O medo, ele é criado pela mente, de algo que ele não tem domínio. Então, ele cria essa sensação de medo, ou por algo que você viveu, e às vezes a gente mal interpretou o medo como excitação de algo que ia acontecer, de algo que a gente ia vivenciar, e isso trouxe medo. Só que, na verdade, não era medo, era excitação, tá? Então, muito é a nossa mente que traz essa percepção de ilusão. O medo é uma mentira, tá? Que nós criamos através da nossa mente. Liberando e desativando o medo, presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Corta, quebra, queima e desvincula, desintegra e carboniza. E vai soltando, soltando. Permita que teu corpo solte. Soltando, soltando. Respira fundo e solta. Vamos de novo. Liberando e desativando o medo, presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Já tô sentindo mais leveza. É o que normalmente a gente libera. Quando a gente libera esses meridianos, a gente vai soltando, vai tendo uma leveza maior. Claro que uma sessão não é suficiente, a gente vai ter que fazer mais vezes para poder liberar isso, tá? E eu me proponho agora no Clube do Livro trazer isso com mais presença. Liberando e desativando o medo, presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Liberando e desativando o medo presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Corta, quebra, queima e desvincula, desintegra e carboniza, respira fundo e solta. Vamos liberar a insegurança, que são uma das causas aí da dependência emocional, né? Liberando e desativando a insegurança presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Liberando e desativando. Insegurança, presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Corta, quebra, queima, desvincula, desintegra e carboniza. Respira fundo e solta. Liberando e desativando a insegurança, presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando, respira fundo e solta. Liberando e desativando a insegurança, presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Liberando e desativando a insegurança, presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Liberando e desativando a insegurança, escondida atrás do muro, presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo
e solta. Liberando e desativando toda insegurança presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Liberando e desativando a insegurança presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Liberando e desativando a insegurança presente nos nossos corpos e registros, liberando e desativando, liberando e desativando, liberando e desativando. Respira fundo e solta. Nossa, já trouxe uma leveza maior. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a mão esquerda, colocar no cardíaco, eu com o ímã aqui, e nós vamos dar o seguinte comando: nós retiramos as emoções que causam essa dependência emocional, que causam esses conflitos no nosso mundo interno, e vamos colocar. Então, nós tiramos o medo, tiramos a insegurança. Agora, nós vamos colocar, adicionar. Você vai repetir comigo. Eu sou, fale o seu nome, eu, fulano de tal, sou ativação da atração magnética, da escolha de ser, a coragem e a segurança e a confiança nestes corpos físicos, mentais, emocionais e registros como fonte de mais expansão e consciência. Eu, fale seu nome, sou ativação da atração magnética, da escolha de ser, a coragem, a confiança, a segurança neste corpo físico, mental, emocional, espiritual e registros, como fonte de mais expansão e consciência. Assim é, assim é, assim é. Eu, fale seu nome, sou ativação da atração magnética, da escolha de ser, a coragem, a confiança e a segurança neste corpo físico, mental, emocional e registros, como fonte de mais expansão e consciência. Assim é, assim é, assim é. Uau! Que leveza eu fiquei aqui. Me conta, como é que vocês ficaram? Como é que vocês estão se sentindo? Me trouxe um. Parece que eu relaxei agora. Eu estava tenso, não sei. Meu corpo estava tenso. Coloca aqui o que que você sentiu, o que que você percebeu. Relaxou, ficou mais tranquila, mais calma. Vou trazer uma consciência, ó, até deu um pimpinho aqui no meu telefone. Gratidão, gratidão. Presença, exatamente. Mais presença, né? Então a gente percebe o quê? Que às vezes a gente não consegue estar no momento presente, paz, porque a gente está com essas emoções vibrando. E as emoções, elas vibram numa determinada frequência. Então, eu estou enviando para o universo uma mensagem disso. Medo, insegurança, muitas vezes desencorajado com a vida, porque essas emoções, elas estão vibrando. Mas quando eu vou para a presença, para a serenidade, quando eu volto para o meu equilíbrio do meu ser, eu sinto essa paz, essa tranquilidade, que é isso que o nosso ser escolhe, não o que a nossa mente está escolhendo. Eu vou trazer uma carta para finalizar o nosso Clube do Livro. Gratidão por vocês estarem aqui. Pensa aí, fecha os olhos e vamos trazer uma mensagem aqui dos anjos.
para a gente concluir esse dia de hoje, grandioso. Gratidão, universo, por me permitir estar aqui fazendo essa atividade, né? Lembrando que quando a gente faz algo para nossa expansão, nós estamos contribuindo com 350 mil pessoas, então a sua ação é muito importante. E a mensagem que vem hoje é a harmonia. Olha como é importante. O que que nós estamos buscando aqui? A presença. Mas para que eu encontre a presença, é importante eu acessar a harmonia. Que muitas vezes eu estou desconectado no meu dia a dia, né? E qual é a mensagem que os anjos trazem para nós dessa carta maravilhosa? Eu adoro esse baralho dos anjos, porque ela é muito sábia, traz muitas consciências aqui. A harmonia, muitas vezes, em nossos relacionamentos, que nos envolvemos em conflitos que parecem não ter mais fim. Por mais que nos esforcemos, às vezes nos sentimos impotentes, incapazes de mudar algo que nos tem feito sofrer, bem como aqueles a que amamos. Os conflitos são parte necessária da vida. Eles nos aprimoram, nos ensinam e nos fazem crescer. Pense em cada um de nós como sendo uma pedra preciosa e a mais pura perfeição. Essa é a nossa essência. Uma gema brilhante que permanece muitas vezes oculta, como se estivesse enterrada numa caverna escura, escavada nas profundezas do nosso próprio ser. No entanto, essa essência muitas vezes encontra-se envolta por camadas e camadas de terra, que simbolizam tudo aquilo que precisamos transformar em nós mesmos para que a luz seja libertada. Um conflito é um atrito necessário que vai aos poucos eliminar a terra, polindo e purificando o nosso ser, libertando das sombras das nossas qualidades divinas. No entanto, quando assumem tamanhos desproporcionais, os conflitos podem congelar o nosso coração e paralisar a nossa alma. Todos nós precisamos de momentos de pausa e harmonia, de momentos de paz, no meio de uma batalha, para que possamos descansar o nosso corpo e curar as nossas feridas. Se a harmonia vem a você hoje, você está sendo abençoado por essa energia com o fim de um conflito. A desarmonia chega a um fim. Finalmente você poderá perceber toda a situação em que se encontra a partir de um nível mais elevado de consciência. Sua luz finalmente está liberta. Despeja-se sobre esse conflito, despeje-se sobre esse conflito, abra mão das defesas, deixe que o amor abra caminho para a harmonia que está por vir. Abra-se para uma nova fase na sua vida. Uma fase onde existirá mais verdade, respeito pelas diferenças e trocas verdadeiras. Uma fase em que você poderá descansar das batalhas que tem travado e recuperar as suas forças. Confie. As dificuldades serão superadas. É tempo de reconstrução e paz. A harmonia divina está ao seu lado. Uau! Que lindo, gente. E é justamente isso, né? O nosso chamado aqui hoje é acessar essa consciência de harmonia. Então, agradeço você por estar aqui, se permitindo receber essas consciências e poder fazer diferente. Já que ele diz que chegou o momento da gente fazer diferença, né? Estar num espaço diferente, sem luta, sem resistência e de plena harmonia. Isso é algo que você vai conquistar diariamente, com as suas ações, com tudo aquilo que você fizer. Se eu não fizer nada, nada vai mudar. Às vezes a gente precisa entender isso. Eu preciso fazer um movimento, ir em direção a essa presença. O que eu posso fazer hoje para estar mais presente? É colocar os pés na terra, na grama, é respirar, é pegar o sol. O que que eu posso fazer para estar mais presente?
E com essa pergunta que eu concluo o nosso Clube do Livro hoje. Gratidão imensa pelo seu momento comigo aqui, tá bom? Gratidão, meninas. Foi um presente para mim também receber, principalmente dessa liberação e dessas consciências, tá bom? Agora às 10h30, nós vamos nos encontrar na meditação. Eu te convido a silenciar ainda mais a sua mente e estar comigo, tá bom? Gratidão, meninas. Até o próximo Clube do Livro. Deixa eu tirar uma fotinha. Deixa eu só